Oi, amigas e amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. E começou ela, a Eurocopa. Finalmente começou a Eurocopa. E o tema deste vídeo será a vitória da Alemanha de goleada 5-1 em cima da Escócia. Uma vitória retumbante. Inclusive foi o maior placar, levando em conta todos os jogos de abertura de todas as edições da competição. Esse foi o maior placar da história de um jogo de abertura na história do Campeonato Europeu de Clubes e da Eurocopa, enfim. Então, já convido você a deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações, para você ficar sabendo quando foi publicado um vídeo ou um short aqui no canal. Você vai receber aquela notificação. E claro, compartilhe o vídeo com todo mundo também. Até para aquela pessoa que você não gosta, que você detesta, que você odeia, não tem nenhum problema, tá certo? O importante é divulgar o vídeo, o conteúdo. Vai que essa pessoa que você detesta, você odeia, vai que ela vai curtir o meu conteúdo, né? Enfim, então fica esse convite também, tá certo? Muito bem. A Alemanha que entrou nesta Eurocopa com uma certa desconfiança de muita gente por conta do desempenho que a seleção alemã teve nos últimos jogos. Por exemplo, empatou com a Ucrânia e acabou ganhando da Grécia com um gol nos últimos minutos. Então, tinha muita gente que estava olhando a Alemanha com uma certa desconfiança. Aliás, esse ciclo, né, digamos assim, desde a última Copa do Mundo, né, que a Alemanha foi eliminada mais uma vez na fase de grupos, até a próxima da Eurocopa, foi um ciclo bem tumultuado. Teve troca de técnico, o Julian Nagelsmann assumiu recentemente como treinador da seleção alemã. Então foram quer dizer, um ano e meio, tá? Porque a Copa do Mundo de 2022 foi no final de 2022, né? Foi num período diferente do que costuma acontecer. Então, um ano e meio, né? Até essa Eurocopa. Foi um ciclo bem tumultuado. Mas a Alemanha hoje conquistou essa vitória retumbante, meteu aquela voadora na porta, mostrou as suas credenciais de que pode sim conquistar, brigar, né? E quem sabe conquistar o título da Eurocopa. E é aquilo, não dá para menosprezar nunca a seleção alemã. A Alemanha que enfrentou uma Escócia que fez uma ótima campanha nas eliminatórias, ficou em segundo lugar em seu grupo nas eliminatórias. Foi do grupo da Espanha, a Espanha que só teve uma derrota nessas eliminatórias, e foi justamente para a Escócia. Então a Escócia ficou em segundo lugar no grupo, nessas eliminatórias, ficou à frente, por exemplo, da Noruega, do Haaland, do Odegaard, enfim, de outros bons jogadores, e também ficou à frente da Geórgia, que vai jogar a Eurocopa. A Geórgia que inclusive será do grupo de Portugal, e a Geórgia que disputou a repescagem por conta do critério que a UEFA adota, de que classifica para a repescagem, obviamente que não garantiu a vaga direta para as competições internacionais, e também levando em conta a campanha na Liga das Nações. A Escócia que tentou jogar de uma forma mais fechada, né, com 5 jogadores na defesa, 3 zagueiros, 2 alas, tentando ali uma forma para frear, digamos assim, os ataques da seleção alemã. Mas acabou que não deu certo, não funcionou essa estratégia. A Alemanha mesmo assim conseguiu encontrar espaços para desenvolver as suas jogadas e, como eu falei, foi dominante do início ao fim da partida. A Alemanha que jogou com o Manuel Neuer no gol, o Kimmich na lateral direita, Rudiger e Jonathan Tah formando a dupla de zaga e o Mittelstadt jogando de lateral esquerdo. Aí o meio de campo com os volantes, o Andrich e o Toni Kroos. Toni Kroos que vai se despedir do futebol profissional nesta Eurocopa, será a última competição. Cracaço na essência da palavra, e vai deixar o futebol após essa Eurocopa. E completando o meio de campo, o Gundogan. O ataque com o Musiala pela direita, o Florian Wirtz na esquerda e o Kai Havertz
começando como um centroavante. Então essa foi a escalação da Alemanha. Aliás, né, até um pouquinho mais dessa Alemanha, que tem o Sané, tem o Fulcro, o Thomas Müller, o Henry Kahn, né, o Pascal Gross, esses jogadores que entraram no decorrer da partida, entre outros jogadores. Tem o Ter Stegen, né, que é o goleiro reserva da seleção alemã, que é muito bom goleiro, o Schlotterbeck zagueiro, entre outros jogadores. É uma seleção que está passando por uma renovação, né? Está passando por essa renovação, né? Os jogadores mais experientes da seleção alemã estão deixando a seleção aos pouquinhos para a entrada de novos jogadores que farão parte aí do futuro da seleção alemã. E um desses jogadores experientes, né, que acabou não sendo convocado foi o Mats Hummels, zagueiro do Borussia Dortmund, que é muito bom zagueiro. Sei que o Borussia Dortmund, né, não fez uma grande temporada na Alemanha, foi quinto colocado no campeonato alemão, só conseguiu a vaga para a próxima edição da Champions League porque a Alemanha ganhou uma vaga extra na competição por conta do desempenho dos clubes alemães nas competições europeias. O Borussia Dortmund foi o quinto colocado, mas o Borussia chegou na final da Champions League muito por conta das atuações do Mats Hummels, que segurou a bronca, digamos assim, na defesa. Então imagina só, se Mats Hummels fosse convocado, a dupla de zaga da Alemanha poderia ser Rüdiger e Hummels, que seria uma dupla de zaga, seria difícil para passar, hein? Pois é, mas o Hummels não foi convocado. Então, essa é a Alemanha. A Escócia, que entrou em campo com o Gunn no gol, o Gunn aí com 2 N's, trio de zaga com Porteous, o Hendry e o Tierney, aquele Tierney que também jogou de lateral esquerdo no Arsenal, enfim, jogou a última temporada na Real Sociedade da Espanha. Aí na ala direita, o Ralston, e na ala esquerda, o Robertson, lateral esquerdo do Liverpool. O meio de campo com os volantes, o McTominay e o McGregor. Aliás, o McTominay do Manchester United foi o artilheiro da Escócia nas eliminatórias. Pela meia direita, o McGinn, e na meia esquerda, o Christie e o Che Adams, o único atacante. Então essa é a seleção da Escócia, que conta com alguns jogadores conhecidos, né? O McTominay, o Robertson, bom lateral esquerdo, enfim. Mas a Escócia não foi párea para a Alemanha. A Escócia que virou, digamos assim, um passageiro da agonia nesta tarde e noite lá em Munique. A Alemanha, que foi dominante do começo ao fim, fez 1-0 aos 10 minutos, gol marcado pelo Florian Wirtz, que na minha visão foi o principal destaque do Bayer Leverkusen na última temporada europeia. O Bayer Leverkusen, que foi a grande sensação da temporada de clubes na Europa, a última temporada, o Leverkusen que ganhou o campeonato alemão de forma invicta, não perdeu um jogo sequer, só perdeu um jogo na temporada, que foi na final da Liga Europa diante da Atalanta da Itália. Pois é, mas terminou a temporada com o título da Bundesliga, campeonato alemão, né, e da Copa da Alemanha. Então o Wirtz, que foi o principal destaque do Leverkusen, marcou o primeiro gol desta Eurocopa de 2024, 1-0 aos 10 minutos. Depois a Alemanha fez 2-0 aos 19 minutos, um gol marcado pelo Musiala, que estava jogando em casa, digamos assim. Ele atuou no Bayern de Munique, fez 2-0 com 19 minutos de jogo. A Alemanha fez 3-0 no final da primeira etapa, na cobrança de pênalti do Kai Havertz. Converteu o pênalti, e um pênalti que o zagueiro Porteous fez um carrinho perigosíssimo, acertando o Gundogan dentro da grande área. O pênalti acabou sendo marcado e o Porteous foi expulso. Então, se a situação da Escócia estava complicada, imagina depois, após perder um zagueiro, né? Aí ficou uma situação muito complicada para a seleção escocesa. Aí, na segunda etapa, o técnico da Escócia, Steve Clarke, teve que tirar o Che Adams para colocar o zagueiro Henley para recompor o trio de zaga. Mas aí era uma situação complicada, né? A Alemanha deu uma leve diminuída no ritmo de jogo no segundo tempo, mas continuou dominando as ações na partida.
E aí, como falei antes, né, o técnico Julian Nagelsmann colocou o volante Gross, colocou o atacante Füllkrug, o atacante Sané, depois o outro atacante Thomas Müller e o volante Henry Kahn. Então, modificou a equipe no decorrer da segunda etapa. E a Alemanha continuou dominante. Fez 4-0 com ele, o Niklas Füllkrug. Nos seus primeiros toques na bola, o Füllkrug marcou o primeiro gol dele nesta Eurocopa. E como diz o Arthur Quezada, né, correspondente da TNT Esportes Brasil, lá em Portugal e na Alemanha, quando o Füllkrug tá feio, esquece. E ele marcou o seu gol. O Füllkrug chegou a marcar um outro gol, só que foi anulado. Ele estava um pouquinho à frente da linha de defesa da Escócia, então gol anulado. E a Escócia que diminuiu o placar. Um lançamento para a área, o McKenna cabeceou, tentou mandar a bola para o meio da grande área, só que no meio do caminho a bola bateu na cabeça do Rudiger e foi para o fundo da rede, foi para o próprio patrimônio, gol contra. Escócia que fez um gol sem dar um chute a gol na partida. A Escócia não deu uma finalização na partida. Tamanha dificuldade que a Escócia teve para defender, já foi difícil, né? Imagina atacar, foi muito complicado esse cenário para a Escócia. Mas fez o seu gol, foi gol contra, 4-1. E no final do jogo, o Henry Kahn, que foi convocado 2 dias atrás, no lugar do Pavlovic, o Pavlovic foi cortado, o Henry Kahn, em um chute de fora da área, acabou marcando o quinto para fechar a conta. 5-1 para a Alemanha. E para tirar a desconfiança aí de muita gente, ou praticamente todo mundo, mas a Alemanha é aquilo que eu falei antes, você nunca pode menosprezar a seleção alemã. E a Alemanha é sim candidata ao título da Eurocopa. E agora, trazendo aqui a agenda, né, o próximo compromisso das duas equipes na competição, né, a Alemanha, a anfitriã da competição, vai voltar a campo na quarta-feira, 1h da tarde no horário de Brasília, vai enfrentar a Hungria em Stuttgart, enquanto que a Escócia vai voltar a campo também na quarta-feira, só que às 4h da tarde no horário de Brasília, para enfrentar a Suíça. A primeira rodada do grupo A, que será completada neste sábado, 10h da manhã, com duelo entre Hungria e Suíça, vão fazer a estreia na Eurocopa neste sábado. E neste sábado que também vão acontecer 2 partidas na competição. 1h da tarde, Espanha e Croácia, jogaço, hein? Jogaço. Melhor jogo do dia, na minha opinião. Espanha e Croácia, que vão se enfrentar no Estádio Olímpico de Berlim, grande palco. E no sábado, 4h da tarde, a Itália, atual campeã da Eurocopa, vai enfrentar a Albânia do técnico Silvinho, aquele Silvinho que treinou Corinthians um tempo atrás. Enfim, o treinador brasileiro Silvinho. Esses 2 jogos, né, Espanha, Croácia, Itália e Albânia, pelo grupo B, tá certo? Então, é isso, começou a Eurocopa. Tomara que seja uma grande competição, eu acredito que sim, será uma grande competição, uma grande Eurocopa, tá certo? Fico por aqui, em breve eu volto com mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube. Se você gostou, deixa aquele like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com todo mundo, tá certo? Beijos e abraços a todos e até a próxima, tchau, tchau!